Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão dos Almeida Brandão erguia-se imponente no topo de uma colina arborizada em Alto de Pinheiros, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Vista de longe, a propriedade parecia saída de uma revista de arquitetura, com seus 3 andares de fachada clara, amplas janelas de vidro que se estendiam do chão ao teto, e um jardim impecavelmente cuidado, que se estendia por quase 2.000 metros quadrados. Jabuticabeiras centenárias ladeavam o caminho de pedras, portuguesas que levava até a entrada principal, e um deck de madeira cumaru contornava a piscina aquecida que raramente era usada. Durante o dia, a luz do sol invadia todos os cômodos, refletindo nos pisos de mármore travertino italiano e nas paredes decoradas com obras de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas ao longo dos anos. Quadros de Beatriz Milhazes dividiam o espaço com esculturas discretas de artistas paulistanos, criando um ambiente que misturava sofisticação e bom gosto. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e o silêncio tomava conta, aquela mesma casa se transformava em algo completamente diferente. Os corredores longos pareciam se estender infinitamente. As sombras dançavam nas paredes, e cada som, por menor que fosse, ecoava de forma amplificada, criando uma sensação de vazio que sufocava. Marcelo Almeida Brandão tinha 43 anos e uma fortuna construída no mercado financeiro que ultrapassava os 100 milhões de reais. Filho de um médico respeitado e de uma professora de literatura, ele havia escolhido um caminho diferente da família, mergulhando no mundo dos investimentos ainda na universidade. Seus investimentos em fundos imobiliários, ações de empresas de tecnologia e na bolsa de valores haviam rendido milhões ao longo de 2 décadas de trabalho incansável, metódico, quase obsessivo. Era reconhecido nos círculos empresariais como um homem de visão privilegiada, calculista sem ser frio nos negócios, capaz de prever tendências de mercado com uma precisão quase sobrenatural que impressionava até os analistas mais experientes. Suas decisões movimentavam milhões de reais, seus conselhos eram disputados por investidores de todo o país, e seu nome aparecia frequentemente nas colunas econômicas dos principais jornais, sempre associado a operações bem-sucedidas e estratégias inteligentes. Marcelo havia construído seu império sozinho, tijolo por tijolo, negociação por negociação, sempre confiando em números, dados, estatísticas. O mundo dos números era previsível, lógico, seguro. As emoções, por outro lado, eram território desconhecido e ameaçador. No entanto, toda essa competência profissional admirável contrastava brutalmente com sua incapacidade de lidar com algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais complexo e assustador: os próprios sentimentos. Desde que Lívia, sua esposa, havia partido de forma tão repentina 2 anos antes, Marcelo havia construído muros emocionais ao redor de si mesmo, tijolos invisíveis que se empilhavam a cada dia, criando uma fortaleza impenetrável. A mulher que ele amava, a mãe de seu filho, a única pessoa que conseguia fazê-lo sorrir de verdade, que o fazia esquecer dos gráficos e relatórios para dançar na cozinha enquanto preparavam o jantar juntos, simplesmente não estava mais ali. Lívia tinha sido pintora, sonhadora, uma mulher de riso fácil e abraços longos. Ela equilibrava a racionalidade de Marcelo com sua sensibilidade artística, e juntos formavam um par que funcionava de maneira quase improvável. Ela tinha apenas 37 anos, quando uma complicação de saúde inesperada, um problema cardíaco congênito que ninguém sabia que existia, manifestou-se de forma agressiva e a levou em questão de poucas semanas, do diagnóstico devastador até o silêncio final. Marcelo não conseguia falar sobre o assunto. Não conseguia sequer pensar naqueles últimos dias sem sentir uma pressão no peito que o deixava sem ar, como se o próprio corpo rejeitasse a lembrança. Tentou uma vez, logo após o funeral, quando o terapeuta da empresa sugeriu que ele procurasse ajuda profissional. Marcelo agendou 3 sessões e cancelou as 3.
Não conseguia sentar naquele consultório e colocar em palavras a dimensão da perda. Então, fez o que sabia fazer de melhor. Ignorou. Trancou as emoções em algum lugar profundo de sua mente. Construiu gavetas mentais com trancas duplas. Mergulhou ainda mais fundo no trabalho, nas planilhas, nos investimentos, e fingiu que tudo estava sob controle. Trabalhar 16 horas por dia era mais fácil do que enfrentar 2 minutos de silêncio com as próprias emoções. Mas não estava. O pequeno Lucas, que acabara de completar 7 anos em uma festa modesta, que ele mesmo pediu que fosse cancelada, era a prova viva de que nada estava bem naquela casa. O menino que antes corria pelos corredores da mansão rindo alto, que inventava histórias mirabolantes com seus bonecos de super-heróis espalhados pelo chão da sala, que pedia para ajudar a mãe na cozinha, mesmo sem saber fazer nada. Além de bagunça e lamber colheres de massa de bolo, que desenhava com giz de cera nas paredes do quarto, com a permissão divertida de Lívia, havia desaparecido completamente. No lugar dele, restara uma criança silenciosa, retraída, com movimentos contidos e olhar baixo, que caminhava rente às paredes como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo, como se sua existência fosse um incômodo que precisava ser minimizado. Lucas havia parado de brincar, parado de sorrir, parado de fazer perguntas, parado de pedir colo, parado de correr. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, com aquele mesmo brilho dourado quando a luz batia de certo ângulo, agora carregavam uma tristeza antiga demais, profunda demais, pesada demais para uma criança tão pequena. Era como se alguém tivesse roubado sua infância e deixado no lugar apenas casca frágil, prestes a quebrar a qualquer momento. Marcelo sabia que algo estava errado. Sabia, mas não conseguia enfrentar. Era mais fácil atribuir tudo a uma fase difícil, ao luto natural de uma criança que perdera a mãe, ao estresse da escola. Qualquer explicação racional servia, desde que o eximisse da responsabilidade de olhar para dentro, de conversar de verdade com o filho, de admitir que talvez ele mesmo fosse parte do problema. Afinal, Marcelo Almeida Brandão não sabia lidar com vulnerabilidade. Nunca soube. E agora, quando seu filho mais precisava dele, tudo o que conseguia oferecer era distância. A rotina na mansão era silenciosa, mecânica, previsível como um relógio suíço. Marcelo acordava cedo, por volta das 6 da manhã, mesmo nos fins de semana, um hábito que mantinha desde a época da faculdade. Vestia um roupão de seda escura, descia a escada de mármore em silêncio. Seus passos abafados pelo tapete persa que cobria os degraus, e seguia direto para a cozinha. Gourmet. Ali tomava um café rápido e forte, preparado pela cafeteira italiana automática que Lívia havia insistido em comprar anos atrás, acompanhado de uma fatia de pão integral com geleia Diet. Dona Célia, a governanta que trabalhava na casa havia mais de 15 anos e que conhecia cada canto daquela propriedade, cada hábito daquela família, geralmente chegava por volta das 7, trazendo pães frescos da padaria do bairro e organizando a casa para mais um dia. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, mãos calejadas de anos de trabalho, mas olhar gentil e voz mansa. Havia testemunhado os dias felizes e agora acompanhava, impotente, o luto que se estendia sem fim. Depois do café, Marcelo se trancava no escritório do primeiro andar, um ambiente amplo com estantes de madeira de lei, repletas de livros sobre economia e finanças, que ele mal tinha tempo de ler. Uma mesa executiva enorme onde ficavam 3 monitores ligados simultaneamente, mostrando gráficos de ações, e uma poltrona de couro tão confortável que ele às vezes adormecia ali durante as madrugadas. As videoconferências, os relatórios trimestrais, os gráficos de desempenho dos investimentos, as análises de risco, tudo. Isso consumia suas manhãs e tardes, sem qualquer pausa significativa. Lucas acordava mais tarde, tomava café sozinho ou com Dona Célia, ia para a escola particular onde estudava e voltava no meio da tarde. O menino fazia a lição na própria mesa da cozinha, acompanhado apenas pela governanta, que tentava puxar conversa, mas raramente recebia mais do que monossílabos como resposta. À noite,
Pai e filho jantavam juntos na imensa sala de jantar, sentados em extremidades opostas de uma mesa de jacarandá que comportava 12 pessoas. Marcelo perguntava sobre a escola. Lucas respondia que estava tudo bem. Marcelo comentava algo. Sobre o trabalho. Lucas balançava a cabeça. O silêncio preenchia o resto da refeição. Depois, cada um subia para seu quarto. Marcelo voltava ao escritório até tarde. Lucas deitava na cama e ficava encarando o teto, às vezes desenhando espirais infinitas em um caderno velho que guardava embaixo do travesseiro. Dona Célia observava tudo aquilo com uma tristeza crescente. Ela havia presenciado dias felizes naquela casa. Lembrava de Lívia enchendo os ambientes com flores frescas, de Lucas correndo descalço pelo jardim, de Marcelo chegando do trabalho e sendo recebido com abraços calorosos, mas aqueles dias pareciam ter ficado em outra vida, em outra casa, em outro universo paralelo onde as pessoas ainda sabiam sorrir. O que mais preocupava a Dona Célia era o comportamento de Lucas em relação ao segundo andar da mansão. O menino evitava aquele corredor como se fosse terra amaldiçoada. Sempre que precisava subir para buscar algo em um dos quartos de hóspedes ou no antigo ateliê onde Lívia costumava pintar, Lucas parava no topo da escada, respirava fundo várias vezes e então corria o mais rápido possível até o destino, sempre grudado na parede oposta ao corredor principal. Se uma porta batia por causa do vento, o menino congelava, empalidecia, deixava cair o que estivesse segurando. O pânico era imediato, visceral, como se aquele som simples acionasse algo muito profundo e doloroso em sua memória. Marcelo havia notado o medo do filho, mas interpretava como medo de fantasmas, ou algo infantil do tipo. Certa vez, durante o jantar, tentou abordar o assunto de forma superficial. Lucas, você sabe que não existem fantasmas, né? A casa é só uma casa. O menino não respondeu, apenas olhou para o prato e continuou mexendo na comida sem comer. Marcelo suspirou, levantou da mesa e voltou ao escritório. Mais fácil do que insistir. A verdade é que Marcelo também evitava o segundo andar, especialmente o quarto principal, onde ele e Lívia haviam dormido durante anos. Aquele espaço permanecia intocado desde a partida dela. As roupas ainda estavam no closet, os livros na cabeceira, o perfume na penteadeira. Marcelo havia mandado trancar a porta logo após o funeral e nunca mais voltara lá. Preferia dormir em um dos quartos de hóspedes no terceiro andar, longe das lembranças que doíam demais para serem enfrentadas. Foi Dona Célia quem sugeriu, com delicadeza e receio de ser mal interpretada, que talvez fosse hora de contratar alguém para cuidar especificamente de Lucas. O menino precisa de companhia, Dr. Marcelo. Ele passa o dia todo sozinho quando não está na escola. Precisa de alguém que brinque com ele, que converse, que ajude com as tarefas. A senhora faz um trabalho maravilhoso, Dona Célia, Marcelo respondeu, sem tirar os olhos da tela do computador. Mas a senhora cuida da casa inteira. Não é justo sobrecarregá-la. Não era sobre a governanta, é claro. Era sobre Marcelo não conseguir assumir que não sabia cuidar do próprio filho, que não conseguia estar presente, mesmo estando fisicamente na mesma casa. Contratar uma babá era admitir uma falha, mas era também uma solução prática. E Marcelo sempre preferiu soluções práticas a confrontos emocionais. A agência de recrutamento que ele contatou era das mais renomadas de São Paulo, especializada em profissionais para famílias de alto padrão. Marcelo deixou claro o que precisava: alguém experiente, com referências impecáveis, discreta, que soubesse lidar com crianças em situações delicadas. Não mencionou o trauma do filho, nem a própria dificuldade em lidar com a situação. Apenas disse que precisava de alguém responsável e competente. 2 semanas depois, a agência enviou 3 currículos. Marcelo descartou 2 sem pensar muito. O terceiro chamou sua atenção não pelos anos de experiência ou pelas referências elogiosas, mas por algo que não conseguia explicar. Talvez fosse a foto, ou talvez fosse apenas o cansaço falando mais alto do que a razão. Ana Clara Mendes, 28 anos, formada em pedagogia pela PUC, com especialização em desenvolvimento infantil e psicologia educacional.
Havia trabalhado em 3 famílias antes, sempre com crianças pequenas, e todas as cartas de recomendação falavam de sua paciência, sua sensibilidade e sua capacidade de criar vínculos genuínos. Marcelo agendou uma entrevista para uma quinta-feira à tarde. Ana Clara chegou pontualmente às 3 horas, dirigindo um Fiat Uno branco simples que contrastava com os carros importados que costumavam estacionar naquela região. Ela tocou a campainha e aguardou, segurando uma pasta preta com documentos. Dona Célia abriu a porta e a conduziu até a sala de visitas, onde Marcelo já esperava, sentado em uma poltrona de couro, folheando o currículo dela pela 3ª vez. Quando Ana Clara entrou, Marcelo ergueu os olhos e sentiu algo estranho. Não era atração, não era desconfiança. Era apenas uma sensação indefinível de que aquela mulher tinha uma presença diferente. Ela era de altura mediana, cabelos castanhos, lisos presos em um rabo de cavalo baixo, pele clara, olhos verdes claros que transmitiam uma calma quase desconcertante. Usava roupas simples, uma blusa branca de algodão, calça jeans escura e sapatilhas bege. Sem maquiagem exagerada, sem joias chamativas. Tudo nela parecia suave, discreto, como alguém que não precisava chamar atenção, porque simplesmente sabia estar presente. "Boa tarde, Sr. Almeida", ela disse, estendendo a mão com firmeza. "Muito prazer, sou Ana Clara." "Boa tarde", Marcelo respondeu, apertando a mão dela brevemente antes de indicar a poltrona oposta. "Por favor, sente-se." A entrevista durou 40 minutos. Marcelo fez as perguntas de praxe, experiência anterior, formação acadêmica, disponibilidade de horários, expectativas salariais. Ana Clara respondeu com tranquilidade, sem gaguejar, sem parecer ansiosa. Havia algo de terapêutico na forma como ela falava, uma cadência suave que fazia até Marcelo, sempre tenso e acelerado, sentir-se minimamente mais relaxado. Ela contou que havia trabalhado com uma família em Higienópolis cuidando de gêmeas de 4 anos, depois com um menino de 6 anos que tinha dificuldades de aprendizado e, mais recentemente, com uma criança autista que precisava de rotinas muito específicas. Em cada caso, Ana Clara descreveu não apenas as responsabilidades técnicas, mas a conexão emocional que havia construído com cada criança. Falava com carinho genuíno, como quem relembra momentos importantes de sua própria jornada. Marcelo percebeu que ela não via aquilo apenas como trabalho, via como vocação. Quando ele mencionou, de forma vaga e impessoal, que Lucas havia passado por uma situação familiar difícil nos últimos anos, sem entrar em detalhes sobre a perda de Lívia, sem mencionar a palavra que ele mesmo não conseguia pronunciar, Ana Clara apenas acenou com a cabeça, demonstrando compreensão sem forçar confidências. "Eu entendo perfeitamente, Sr. Almeida. Crianças lidam com perdas de formas muito particulares e únicas. Cada uma tem seu tempo, seu jeito próprio de processar a dor e a ausência. Não existe receita pronta ou manual de instruções. O importante é estar presente de verdade, oferecer segurança emocional constante e respeitar o ritmo delas, sem pressionar, sem pressa." Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquelas palavras tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas. Respeitar o ritmo. Algo que ele nunca havia feito, nem consigo mesmo quando tentou lidar com o luto, muito menos com o filho que precisava dele. "Você começaria na segunda-feira?" Marcelo perguntou de forma quase abrupta. Ana Clara sorriu de leve. "Claro. Que horas o senhor prefere?" "Das 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta. Fins de semana livres, a menos que haja alguma emergência." "Perfeito. Estarei aqui." Quando Ana Clara saiu, Marcelo ficou parado na sala de visitas por alguns minutos, olhando pela janela. Não sabia explicar por que havia tomado a decisão tão rapidamente. Normalmente, ele analisava tudo com calma, pedia mais tempo, consultava referências com rigor. Mas com Ana Clara, algo dentro dele simplesmente disse que estava certo. E Marcelo, embora não confiasse em muitas coisas, ainda confiava em sua intuição quando se tratava de pessoas.
Lucas não foi avisado sobre a chegada da babá. Marcelo achou melhor não criar expectativas. Na segunda-feira de manhã, quando o menino desceu para tomar café, encontrou uma mulher desconhecida sentada à mesa da cozinha, conversando baixinho com Dona Célia. Lucas parou na porta, segurando a mochila da escola com as duas mãos, os olhos arregalados. "Bom dia, Lucas", Ana Clara disse, sem se levantar, sem fazer movimentos bruscos. "Eu sou a Ana Clara. Vou ficar aqui com você durante o dia, ajudar com as tarefas, brincar, essas coisas. Tudo bem?" O menino não respondeu. Apenas ficou, parado, observando. Não havia medo em seus olhos, mas também não havia entusiasmo. Era como se ele estivesse tentando decifrar se aquela presença representava ameaça ou abrigo. "Você gosta de pão francês com manteiga?" Ana Clara perguntou, apontando para a cesta de pães frescos na mesa. "Eu adoro. Dona Célia fez questão de comprar quentinho hoje de manhã." Lucas deu um passo à frente, ainda hesitante. "Gosto", murmurou. "Ótimo. Vem sentar aqui, então." O menino obedeceu, mas escolheu a cadeira mais distante, quase na outra ponta da mesa. Ana Clara não pareceu incomodada, apenas serviu um copo de suco de laranja, cortou um pão, passou manteiga e colocou no prato dele. Lucas comeu devagar, em silêncio, sempre de olho nela. Ana Clara conversou naturalmente com Dona Célia sobre coisas simples. O clima, o trânsito, uma receita de bolo de cenoura. Não forçou interação com Lucas, não fez perguntas invasivas, não tentou quebrar o gelo de forma artificial. Apenas existiu ali, como uma presença calma e constante. Nos primeiros dias, Lucas manteve distância. Ia para a escola de manhã, voltava à tarde, fazia a lição na mesa da cozinha, enquanto Ana Clara lia um livro ou ajudava a Dona Célia com pequenas tarefas. Ele observava a babá discretamente, como quem estuda um animal selvagem antes de se aproximar. Ana Clara, por sua vez, respeitava aquele espaço, oferecia ajuda apenas quando necessário, nunca invadia o território emocional do menino. Parecia entender intuitivamente que confiança não se conquista com insistência, mas com paciência. Foi na quarta-feira da primeira semana que algo mudou. Lucas estava desenhando no caderno de espirais, enquanto Ana Clara lavava a louça do lanche. De repente, ele perguntou sem tirar os olhos do papel: "Você conheceu minha mãe?" Ana Clara pausou, desligou a torneira e secou as mãos antes de responder. "Não, querido, eu não tive esse privilégio, mas a Dona Célia me contou que ela era muito carinhosa." Lucas continuou desenhando, mas seus ombros relaxaram levemente. "Era", ele murmurou. "Muito." Ana Clara voltou a lavar a louça, mas algo havia mudado no ar. Uma porta minúscula havia se aberto. Marcelo observava tudo de longe, sempre do escritório com a porta entreaberta, apenas o suficiente para espiar, ou de algum canto estratégico da casa onde pudesse ver sem ser visto. Ele notava cada detalhe com uma atenção quase obsessiva. Notava como Lucas começava a se sentar um pouco mais perto de Ana Clara a cada dia que passava, diminuindo gradualmente a distância física que antes parecia intransponível. Notava como o menino passou a pedir ajuda com a lição de matemática, mostrando os cadernos com uma timidez que aos poucos dava lugar à confiança, algo que nunca fazia antes, preferindo errar sozinho a arriscar a vergonha de não saber. Notava como, aos poucos, pequenos sorrisos tímidos começavam a aparecer no rosto da criança. Primeiro apenas um leve levantar do canto dos lábios, depois sorrisos mais abertos, com os olhos brilhando de uma forma que Marcelo não via desde antes de Lívia partir. E isso, ao invés de deixá-lo aliviado como deveria estar, como qualquer pai normal estaria ao ver o filho finalmente saindo do casulo de tristeza, começou a incomodá-lo de uma forma profunda que não conseguia nomear, não conseguia racionalizar, não conseguia controlar. Era uma sensação visceral, primitiva, como se algo precioso estivesse sendo arrancado dele sem que pudesse fazer nada para impedir. Era ciúme? Era insegurança? Era medo de ser substituído? Marcelo não sabia. Apenas sentia um desconforto crescente ao ver o filho criar um vínculo com alguém que estava na casa havia menos de 2 semanas, enquanto ele
O pai continuava sendo tratado com a mesma distância educada de sempre. Ana Clara, por sua vez, continuava seu trabalho sem parecer notar a tensão crescente de Marcelo. Ela estabeleceu rotinas simples: café da manhã sempre à mesma hora, lanche da tarde com frutas frescas, leitura de histórias antes de dormir. Lucas começou a esperar por essas rotinas. Começou a se sentir seguro dentro delas. Mas o corredor do segundo andar continuava sendo uma ferida aberta. Lucas ainda evitava aquele espaço como se fosse veneno, e Ana Clara havia percebido. Certo dia, quando precisavam buscar um livro no antigo ateliê, de Lívia o menino congelou no topo da escada, respirando rápido demais, as mãos tremendo. Ana Clara não o apressou. Apenas ficou ao lado dele, respirando junto, devagar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Sem pressa, Lucas. Sem pressa. Levou 5 minutos até o menino conseguir dar o primeiro passo. Ana Clara caminhou ao lado dele, respeitando seu ritmo, sem fazer perguntas. Naquela noite, Marcelo estava no escritório quando ouviu passos no corredor. Espiou pela porta entreaberta e viu Ana Clara saindo do quarto de Lucas, fechando a porta com cuidado. Ele esperou até ela descer as escadas e então entrou no quarto do filho. Lucas estava deitado, ainda acordado, olhando para o teto. Marcelo aproximou-se, hesitante. — Tudo bem, filho? Lucas virou a cabeça para o lado, evitando o olhar do pai. — Tá, respondeu. Marcelo ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Então murmurou um boa noite e saiu. Na porta, ele parou e olhou para trás. Lucas continuava de costas, encolhido embaixo do cobertor. Marcelo sentiu algo apertar no peito, algo que poderia ser remorso, ou culpa, ou apenas a constatação dolorosa de que ele não sabia conversar com o próprio filho. Fechou a porta devagar e voltou ao escritório. Mas o desconforto não desapareceu com o passar dos dias. Pelo contrário, intensificou-se. Nos dias seguintes, Marcelo começou a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Ana Clara usava frases específicas com Lucas, sempre as mesmas, repetidas de forma suave e constante. Frases calmas, quase meditativas, carregadas de intenção terapêutica. Inspira fundo, Lucas. Deixa o ar encher o peito todo. Sente ele chegando até a barriga. Agora solta devagar, bem devagar, como se fosse esvaziar tudo que está pesado dentro de você. Marcelo havia ouvido aquelas palavras exatas antes, em outro tempo, em outra vida. Lívia usava exatamente a mesma técnica, com as mesmas palavras, a mesma entonação suave, para acalmar Lucas quando ele era menor e ficava agitado demais antes de dormir, quando o mundo parecia grande demais e assustador demais para uma criança tão pequena. Lívia havia aprendido aquilo em um curso de yoga e mindfulness que fizera anos atrás e trouxera a prática para dentro de casa, transformando-a em ritual de conexão com o filho. Como Ana Clara sabia disso? Como ela conhecia aquelas palavras específicas, aquela técnica particular que não era comum, que não estava em manuais de pediatria? Dona Célia poderia ter comentado alguma coisa, é claro, poderia ter mencionado em uma conversa casual sobre os hábitos antigos da família, mas aquilo parecia específico demais, íntimo demais, e aquilo plantou uma semente de desconfiança na mente já fragilizada de Marcelo, uma semente que começou a crescer rapidamente, alimentada pelo medo e pela insegurança. E quanto mais ele observava a conexão entre a babá e seu filho, mais aquela desconfiança crescia. Não havia lógica naquilo. Ana Clara não havia feito nada de errado. Pelo contrário, estava fazendo exatamente o que Marcelo a contratara para fazer. Mas algo dentro dele, algo profundo e irracional, começou a interpretar aquela proximidade como ameaça. No final da segunda semana, durante o jantar, Lucas fez algo inesperado. Ele olhou para Marcelo e perguntou: Pai, a Ana pode jantar com a gente? Marcelo ergueu os olhos do prato, surpreso. Ela é a babá, Lucas. Janta na cozinha com a Dona Célia. Mas ela é legal e a mesa é grande. O menino insistiu, com uma coragem tímida que Marcelo não via há meses. Marcelo sentiu a irritação subir, mas controlou. Talvez outro dia, filho.
Hoje não. Lucas baixou a cabeça e voltou a comer em silêncio. Marcelo terminou a refeição sem apetite. Levantou e foi direto ao escritório. Mas não conseguiu se concentrar. A imagem do filho pedindo por outra pessoa, pedindo por alguém que não era ele, ficou martelando na cabeça. Naquela noite, sozinho no escritório, Marcelo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele abriu o laptop, acessou um site especializado em sistemas de segurança residencial e encomendou um kit completo de câmeras de vigilância. Pequenas, discretas, de alta definição. Justificou para si mesmo como uma medida de proteção. Afinal, era responsável por uma criança e por pessoas trabalhando em sua casa. Precisava saber o que acontecia quando ele não estava por perto. Era lógico, racional, necessário. Mas no fundo, Marcelo sabia que não tinha nada a ver com segurança. Tinha a ver com controle, com medo, com a incapacidade de confiar em alguém que estava lentamente ocupando um espaço na vida de seu filho que deveria ser dele. As câmeras chegaram 3 dias depois. Marcelo as instalou pessoalmente durante uma manhã de sábado, quando Lucas estava na casa dos avós maternos e Dona Célia havia tirado o dia de folga. Colocou uma na sala de estar, outra na sala de jantar, uma terceira na cozinha e a última no corredor do 2º andar, bem em frente àquela porta que Lucas tanto temia. Todas conectadas a um aplicativo no celular, gravando continuamente, armazenando tudo em nuvem. Marcelo testou o sistema, conferiu cada ângulo, cada microfone. Perfeito. Agora ele teria respostas. Agora saberia o que realmente acontecia naquela casa quando ele estava trancado no escritório. Na segunda-feira seguinte, Ana Clara chegou como sempre, pontual, serena. Lucas a recebeu com um sorriso genuíno, algo raro e precioso. "Bom dia, Ana", ele disse, e ela respondeu com o mesmo tom caloroso. "Bom dia, campeão. Vamos tomar café?" Marcelo observou a cena pela tela do celular escondido no escritório. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu alívio ao ver o filho feliz. Sentiu apenas um vazio frio e uma pergunta que não queria responder. O que exatamente ele estava procurando naquelas gravações? A resposta viria, mas de uma forma que ele jamais poderia imaginar. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas inegáveis para a rotina da mansão dos Almeida Brandão, transformando lentamente a atmosfera que antes parecia congelada no tempo. A presença de Ana Clara havia criado uma nova dinâmica, uma espécie de equilíbrio delicado, que antes simplesmente não existia naquele espaço carregado de ausências e silêncios pesados. Era como se alguém tivesse aberto uma janela em uma casa fechada há anos, deixando entrar ar fresco e luz natural. Lucas acordava mais animado, descia as escadas com passos menos pesados, sem aquela hesitação temerosa que marcava cada movimento nos meses anteriores, e pela primeira vez, em 2 longos anos, começava a demonstrar pequenos sinais, ainda frágeis, mas inconfundíveis, de que ainda havia uma criança ali embaixo da camada espessa de tristeza que o envolvia como um casaco pesado demais, sufocante demais, escuro demais para seus ombros, frágeis e curvados. Dona Célia notava essas mudanças com um alívio profundo, que a fazia rezar todas as noites agradecendo, comentando baixinho com seu Antônio durante as viagens de carro, que finalmente parecia haver um raio de luz entrando naquela casa tão escura, tão cheia de fantasmas e memórias, que ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas Marcelo, trancado em seu escritório revestido de madeira escura e livros empoeirados, observando tudo através das câmeras de vigilância instaladas estrategicamente em todos os cantos da casa, só conseguia sentir um aperto no peito que se intensificava a cada dia, uma pressão constante que tornava difícil até mesmo respirar direito. Era uma quarta-feira nublada de junho, quando Lucas fez algo completamente inesperado. Ana Clara estava na sala de estar, sentada no tapete persa, organizando alguns livros infantis que havia trazido de casa, histórias com ilustrações coloridas que ela acreditava que poderiam interessar o menino. Lucas desceu as escadas, parou na porta e ficou observando por alguns minutos, como sempre fazia, avaliando a situação antes de se aproximar. Ana Clara ergueu os olhos e sorriu.
Oi, campeão. Quer me ajudar a escolher um livro para lermos depois do lanche? Lucas deu alguns passos hesitantes. Para dentro da sala, as mãos enfiadas nos bolsos da calça de moletom azul marinho. Posso escolher qualquer um? Ele perguntou, a voz ainda fraca, mas com um lampejo de curiosidade genuína. Qualquer um que você quiser, Ana Clara respondeu, fazendo um gesto aberto com as mãos. Eu trouxe vários. Tem aventura, tem mistério, tem até um sobre astronautas. Lembro que a dona Célia me contou que você gosta de estrelas. Os olhos de Lucas brilharam por um instante. Gosto, sim. Mamãe dizia que eu ia ser astronauta. O menino falou a palavra mamãe sem tremer, sem desviar o olhar, como se pela primeira vez em muito tempo conseguisse mencionar Lívia, sem que uma porta de aço se fechasse dentro do peito. Ana Clara manteve a expressão serena, sem dramatizar o momento. Ela devia ter razão. Você tem cara de quem vai descobrir coisas incríveis. Lucas se aproximou mais, agachou-se ao lado de Ana Clara e começou a folhear os livros. Havia uma intimidade naquele gesto simples que Marcelo, assistindo pela tela do celular escondido atrás da porta do escritório, sentiu como uma facada. Seu filho, que mal olhava para ele durante as refeições, que respondia com monossílabos quando perguntado, sobre o dia estava ali, agachado ao lado de uma estranha, sorrindo de um jeito que Marcelo não via há anos. A irritação veio misturada com algo mais profundo e mais doloroso, a constatação de que ele havia falhado. Falhado como pai, falhado como protetor, falhado como a única pessoa que deveria ter sido capaz de puxar o filho de volta à vida. E agora, uma mulher que conhecia Lucas havia apenas algumas semanas estava conseguindo fazer o que ele não conseguira em 2 anos. Como? Como ela havia decodificado aquela criança tão fechada, tão machucada? Marcelo queria acreditar que havia algum truque, alguma manipulação, algo que justificasse aquela conexão. Porque a alternativa, a verdade crua e simples, era insuportável. Talvez ele simplesmente não soubesse amar seu próprio filho da forma correta. Naquela tarde, depois que Lucas voltou da escola trazendo na mochila a habitual agenda escolar e alguns desenhos que havia feito durante a aula de artes, Ana Clara propôs algo completamente diferente da rotina estabelecida. Que tal se a gente fizesse biscoitos? Ela sugeriu com aquele tom leve e entusiasmado que fazia tudo parecer uma aventura possível, uma expedição divertida em território desconhecido. Lucas, que estava sentado à mesa da cozinha com o caderno de matemática aberto na página de exercícios sobre multiplicação, ergueu os olhos castanhos, surpreso e levemente desconfiado. Biscoitos? Biscoitos de verdade? De verdade verdadeira, Ana Clara confirmou, sorrindo. Podemos fazer de chocolate, se você quiser, ou de baunilha, ou metade de cada. Você escolhe. A dona Célia já deixou todos os ingredientes separados na despensa. Eu pedi de manhã, quando você foi para a escola. Dona Célia, que estava limpando a bancada de granito com um pano úmido e organizando os temperos que haviam ficado fora do lugar depois do almoço, sorriu com ternura ao ouvir a conversa. A Ana me pediu de manhã cedinho. Achei uma ideia maravilhosa. Faz tempo que essa cozinha não vê biscoito caseiro sendo feito. Desde que a dona Lívia... A governanta interrompeu a frase, percebendo que havia tocado em um assunto delicado, mas Lucas não pareceu se incomodar tanto quanto antes. O menino olhou para o caderno aberto, depois para Ana Clara com seus olhos verdes calmos e acolhedores, e então, num gesto que pareceu custar um esforço emocional enorme, como se estivesse se autorizando a experimentar algo prazeroso. Pela primeira vez em muito tempo, fechou o caderno devagar e disse, com uma voz quase inaudível, mas firme: Tá bom, quero fazer de chocolate. Vamos fazer. O que se seguiu foi uma das tardes mais leves que aquela cozinha havia presenciado em anos. Ana Clara colocou um avental em Lucas, enrolou as mangas da própria blusa e começou a ensinar o passo a passo. Primeiro a gente mistura a manteiga com o açúcar. Pode ir mexendo com a colher de pau, sem medo. Lucas mexia devagar, concentrado, como se estivesse executando uma missão importante. Ana Clara ia adicionando os ingredientes,
explicando cada um, deixando que ele participasse de verdade, que sentisse que era parte do processo e não apenas um observador. Em certo momento, Lucas acidentalmente deixou cair farinha na bancada, criando uma pequena nuvem branca que se espalhou pelo ar. O menino congelou, os olhos arregalados, o corpo tenso, esperando uma bronca, uma repreensão, alguma reação negativa. Mas Ana Clara apenas riu, uma gargalhada genuína e leve. Olha só, nevou na cozinha. Não esquenta, Lucas. Cozinha boa é cozinha bagunçada. Ela pegou um pouco de farinha com o dedo e fez um risco no próprio rosto como se fosse pintura de guerra. Lucas ficou olhando, sem acreditar, e, então, timidamente, começou a rir também. Um riso baixo, quase inaudível no começo, mas que foi ganhando força até preencher toda a cozinha com um som que aquela casa não escutava havia tanto tempo que parecia ter sido esquecido. Dona Célia, que observava tudo de um canto, sentiu os olhos marejarem. Marcelo, que assistia pela câmera instalada acima da geladeira, sentiu o peito apertar ainda mais. Queria desligar o celular, queria parar de ver aquilo, mas não conseguia. Era como uma compulsão. Precisava testemunhar, precisava confirmar, repetidas vezes, que o filho estava feliz sem ele. Os biscoitos ficaram prontos depois de quase 2 horas de trabalho conjunto. Quando saíram do forno, enchendo a cozinha com um cheiro doce e acolhedor de chocolate derretido, Lucas pegou um ainda quente e mordeu, queimando um pouco a língua, mas sem se importar. Ficou bom, ele exclamou, com uma empolgação infantil que há muito tempo Marcelo acreditava ter desaparecido para sempre. Ana Clara provou também e concordou. Ficou delicioso. Você é um chefe, sabia? Naquela noite, durante o jantar, Lucas fez algo que surpreendeu até Dona Célia. Ele trouxe um prato com biscoitos para a mesa e ofereceu a Marcelo. A gente fez biscoito. Foge, pai. Quer experimentar? Marcelo olhou para o prato, depois para o filho, e sentiu algo se mover dentro dele, algo parecido com vergonha misturada com ternura. Claro, filho, obrigado. Ele pegou um biscoito, mordeu devagar e forçou um sorriso. Está muito gostoso. Você fez sozinho? Lucas balançou a cabeça. A Ana ajudou, mas eu que mexi a massa. Marcelo assentiu, sem saber o que mais dizer. Lucas voltou a comer, aparentemente satisfeito. Mas Marcelo mal conseguiu terminar a própria refeição. Aquela cena simples, um menino oferecendo biscoitos ao pai, algo que deveria ser natural e corriqueiro, parecia carregar um peso simbólico imenso. Era como se Lucas estivesse dizendo: olha, pai, estou voltando a viver, mas não por sua causa. Depois do jantar, Marcelo subiu ao escritório e abriu novamente o aplicativo das câmeras. Passou a revisar as gravações do dia, assistindo a cada interação entre Ana Clara e Lucas, em busca de algo, qualquer coisa, que justificasse sua crescente paranoia. Mas tudo que via era uma mulher cuidando de uma criança com paciência, carinho e respeito. Nenhuma palavra inadequada, nenhum gesto suspeito, nenhuma manipulação evidente. E isso, de alguma forma perversa, só piorava a situação. Porque significava que não havia vilão para culpar, não havia inimigo externo para combater. O problema estava nele mesmo. No final de semana seguinte, Lucas pediu algo que pegou Marcelo completamente desprevenido. Era um sábado de manhã e Marcelo estava no escritório revisando relatórios quando o menino bateu na porta, tímido. Pai? Marcelo olhou para cima, surpreso. Lucas nunca o procurava espontaneamente. O que foi, filho? Posso ir ao parque com a Ana? Ela disse que só se você deixar. Marcelo sentiu uma pontada de ciúme irracional. Que parque? O Ibirapuera. A Ana disse que tem um playground legal e que eu preciso tomar sol. Marcelo queria dizer não, queria inventar qualquer desculpa, mas sabia que seria cruel e injustificável. Pode ir. Mas voltem antes do almoço. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto magro. Obrigado, pai. E saiu correndo. 2 horas depois, Marcelo estava na janela do escritório quando viu Ana Clara e Lucas voltando da rua. Caminhavam lado a lado, Lucas segurando um sorvete de casquinha e contando algo animado, gesticulando com a mão livre.
Ana Clara ouvia com atenção, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas que mantinham a conversa fluindo. Era uma cena tão normal, tão saudável, tão parecida com o que uma mãe e um filho fariam num sábado qualquer, que Marcelo teve que se afastar da janela antes que o nó na garganta se transformasse em algo mais. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, Marcelo ficou sozinho na biblioteca do primeiro andar, um cômodo que raramente usava, forrado de livros que Lívia havia colecionado ao longo dos anos. Pegou uma garrafa de uísque, serviu-se de uma dose generosa e sentou-se na poltrona de couro que ela adorava. As luzes estavam apagadas, apenas a claridade da lua entrando pelas janelas altas. Marcelo bebeu devagar, deixando o líquido queimar a garganta, tentando entorpecer os pensamentos que não paravam de girar em círculos. Lívia estaria orgulhosa de ver Lucas sorrindo novamente. Estaria grata a Ana Clara por conseguir alcançar o menino de uma forma que ele, Marcelo, nunca conseguira. Mas Lívia também entenderia o medo que ele sentia. Entenderia que ver o filho se apegar a outra pessoa era como admitir que ele havia falhado no papel mais importante de sua vida. Marcelo tomou outro gole, maior dessa vez, e fechou os olhos. Sentia saudade da esposa de uma forma que nunca diminuía, apenas mudava de forma. No começo, era uma dor aguda, lancinante, que o acordava no meio da noite suando frio. Agora, era uma melancolia constante, um peso que ele carregava para todo lugar, como uma mochila invisível cheia de pedras. Na segunda-feira seguinte, algo aconteceu que intensificou ainda mais a vigilância obsessiva de Marcelo. Lucas estava fazendo a lição na mesa da cozinha quando empacou em um problema de matemática. Ana Clara, que estava próxima organizando alguns materiais escolares, aproximou-se. "Precisa de ajuda?" Lucas assentiu, frustrado. "Não consigo entender essa conta." Ana Clara puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. "Vamos ver. Lê o problema para mim." Lucas leu com dificuldade, um exercício sobre subtração com números maiores. Ana Clara ouviu com atenção e então pegou algumas frutas que estavam na fruteira. "Vamos fazer assim. Imagina que você tem 12 laranjas e vai dar 5 para o seu amigo. Quantas sobram?" Lucas contou nos dedos. 7. "Isso mesmo. Agora vamos escrever isso no papel do mesmo jeito." Ana Clara foi conduzindo o raciocínio dele, passo a passo, sem dar a resposta pronta, apenas guiando até que ele chegasse à conclusão sozinho. Quando Lucas finalmente resolveu o problema, seus olhos brilharam de orgulho. "Consegui, Ana Clara." Sorriu e estendeu a mão para um cumprimento. "Parabéns, matemático. Sabia que você era capaz." Lucas bateu na mão dela com força, rindo. "Obrigado, Ana. Você explica melhor que a professora." Marcelo, assistindo pela câmera, sentiu uma mistura de admiração e inveja. Ana Clara tinha paciência infinita, uma capacidade de ensinar que parecia natural, quase instintiva. Ela via Lucas não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa com potencial a ser desenvolvido. E Lucas florescia sob aquela atenção. Suas notas na escola começaram a melhorar. As professoras ligavam agora com notícias positivas. O menino estava participando mais das aulas, interagindo com os colegas, recuperando o tempo perdido. Mas havia algo que ainda assombrava Lucas e que Ana Clara havia identificado com precisão cirúrgica. O corredor do segundo andar. Aquele espaço continuava sendo uma ferida aberta, um lugar que o menino evitava a todo custo, sempre arranjando desculpas para não passar por ali. Ana Clara não forçava, não pressionava, mas observava. E um dia, quando Lucas estava particularmente relaxado depois de uma tarde de brincadeiras no jardim, ela decidiu abordar o assunto de forma gentil. Eles estavam sentados na varanda dos fundos, em cadeiras de vime confortáveis, com almofadas floridas que Lívia havia escolhido anos atrás, tomando suco de maracujá gelado que Dona Célia havia preparado naquela tarde e comendo os biscoitos de chocolate que haviam feito juntos alguns dias antes e que ainda restavam em um pote de vidro na cozinha.
O sol da tarde filtrava através das folhas do jacarandá que sombreava aquela parte da casa, criando padrões de luz e sombra que dançavam no chão de madeira. Ana Clara deixou alguns minutos de silêncio confortável se instalarem entre eles, sabendo que às vezes o silêncio compartilhado é mais terapêutico que 1000 palavras apressadas. E então, perguntou num tom cuidadosamente casual, como quem comenta sobre o tempo ou sobre o gosto do suco. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Se você não quiser responder, tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente pode mudar de assunto e falar sobre qualquer outra coisa. O menino olhou para ela, seu corpo ficando levemente tenso, mas havia confiança suficiente ali para que ele não fechasse completamente as portas. Pode, ele disse, segurando o copo com mais força. Aquele corredor no segundo andar perto do quarto que fica sempre trancado com a porta de madeira escura. O que tem lá? Que te deixa com tanto medo? Por que você não gosta de passar por ali? Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, que pareceu se esticar infinitamente, os olhos fixos no copo de suco, observando as pequenas partículas de polpa que flutuavam no líquido alaranjado. Ana Clara não apressou, não insistiu, não preencheu o silêncio com palavras vazias. Apenas esperou, respirando devagar, deixando que o menino chegasse à resposta no próprio tempo. Finalmente, depois do que pareceram minutos, mas provavelmente foram apenas segundos, Lucas murmurou, tão baixo que ela quase não conseguiu ouvir, mesmo estando sentada bem ao lado dele. É onde a mamãe chorava. Às vezes bem alto, às vezes só fazendo aquele barulho baixinho, sabe? Como se estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse segurar direito. Ana Clara sentiu o coração apertar dentro do peito, uma dor empática profunda, mas manteve o rosto sereno e acolhedor, sem demonstrar choque ou pena exagerada. Você lembra dela chorando lá? Ela perguntou suavemente. Lucas assentiu com a cabeça, ainda sem erguer os olhos do copo que segurava como se fosse uma âncora. Ela ficava muito triste naqueles dias. Ficava lá sozinha, sentada no chão, encostada na parede. Eu via pela fresta da porta quando ela não fechava direito. Eu não sabia como ajudar. Não sabia o que fazer para ela parar de ficar triste. Ana Clara estendeu a mão devagar, sem tocar, apenas oferecendo. Lucas olhou para a mão, hesitou e então colocou a sua sobre a dela. Pequena, quente, trêmula. Você era muito pequeno, Lucas. Não era sua responsabilidade ajudar. As crianças não têm que cuidar dos adultos, os adultos que têm que cuidar das crianças. O menino ergueu os olhos e havia uma pergunta silenciosa ali. Uma dúvida que ele carregava havia tanto tempo. Mas e se eu tivesse feito alguma coisa? E se eu tivesse sido um menino melhor? Ana Clara apertou suavemente a mão dele. Não é assim que funciona, meu querido. O que aconteceu com sua mãe não foi culpa sua. Nunca foi. Às vezes as coisas ruins acontecem e a gente não pode impedir, por mais que a gente queira. Lucas engoliu seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu sinto falta dela. Eu sei que sente. E pode sentir. Faz parte. Sentir saudade não é ruim. É só difícil. Lucas finalmente deixou as lágrimas rolarem silenciosas pelo rosto. Ana Clara não tentou secá-las, não tentou apressar o processo. Apenas ficou ali, segurando a mão do menino, deixando que ele sentisse o que precisava sentir. Foi Dona Célia quem encontrou os dois assim, minutos depois, quando foi chamar para o jantar. A governanta parou na porta emocionada e decidiu voltar depois. Mas alguém mais havia testemunhado aquela cena. Marcelo, pela câmera instalada na varanda, assistiu a tudo. Viu o filho se abrir de uma forma que nunca havia feito com ele. Viu as lágrimas que Lucas escondia tão bem finalmente encontrarem caminho. E viu Ana Clara oferecer exatamente o que o menino precisava. Presença sem julgamento, escuta sem correção, acolhimento sem pressa. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama do quarto de hóspedes, os pensamentos acelerados, o coração pesado. Por volta das 2 da manhã, desistiu de tentar, levantou e desceu até a cozinha para beber água. Ao passar pelo corredor,
Viu luz acesa embaixo da porta do quarto de Lucas. Aproximou-se e escutou. O menino estava chorando baixinho, um choro abafado contra o travesseiro. Marcelo ficou parado ali, a mão na maçaneta, paralisado. Deveria entrar? Deveria oferecer consolo? Mas o que diria? Como abraçaria um filho que ele mesmo havia empurrado para longe durante 2 anos? A vergonha o imobilizava. Então ouviu passos. Ana Clara subia as escadas, vestindo um roupão simples, os cabelos soltos. Ela o viu parado ali e compreendeu a situação imediatamente. Com um gesto gentil, indicou que ele podia ficar, mas Marcelo balançou a cabeça e se afastou, voltando para o próprio quarto. Pela fresta da porta, observou Ana Clara entrar no quarto de Lucas. Ela não acendeu a luz, apenas sentou-se na beira da cama e começou a fazer o que Lívia fazia. Guiar a respiração do menino com voz suave. Inspira fundo. Lucas, deixa o ar encher todo o peito. Agora solta devagar, bem devagar, como se estivesse soprando uma vela bem de longe. Lucas obedeceu, soluçando entre as respirações. Ana Clara continuou paciente, repetindo o ciclo até que a respiração do menino se acalmou e o choro cessou. Você está seguro, ela murmurou. Está tudo bem sentir o que você está sentindo. Estou aqui. Marcelo fechou a porta do próprio quarto e sentou-se na cama, a cabeça entre as mãos. A cena que acabara de presenciar deveria tê-lo aliviado. Deveria tê-lo feito grato por ter alguém tão competente cuidando do filho. Mas tudo o que sentia era uma mistura tóxica de ciúme, inadequação e medo. Medo de que Ana Clara estivesse substituindo não apenas o papel que ele deveria exercer, mas também, de alguma forma incompreensível, o papel que Lívia havia deixado vago. E foi nesse momento, naquela madrugada solitária e escura, que Marcelo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele precisava saber mais, precisava entender quem era realmente Ana Clara Mendes, de onde ela vinha, o que a motivava. Precisava de provas, de respostas, de algo concreto que explicasse aquela conexão impossível que ela havia criado com Lucas. Não era racional. Ele sabia. Mas a racionalidade, sua velha companheira em todos os negócios e decisões da vida, havia sido abandonada no momento em que viu o filho chorando nos braços de outra pessoa. Na manhã seguinte, logo depois que Ana Clara chegou e assumiu o cuidado de Lucas para o dia, levando o menino para tomar café antes de ir para a escola, Marcelo ligou para um investigador particular que havia usado anos atrás, ainda no início de sua carreira, para verificar antecedentes de funcionários-chave de sua empresa e de potenciais parceiros de negócios antes de fechar contratos importantes. O homem era discreto, eficiente, caro, e nunca fazia perguntas desnecessárias sobre a motivação dos clientes. A conversa foi breve, direta, quase transacional, sem rodeios ou justificativas. Quero que investigue uma pessoa para mim, Marcelo disse, sua voz soando fria e profissional mesmo, enquanto sentia uma pontada de culpa no estômago. Tudo. Passado completo, histórico familiar, relacionamentos atuais e passados, todos os trabalhos anteriores com referências cruzadas, movimentações financeiras, se possível. Tudo o que conseguir encontrar, por mais insignificante que pareça. Ele passou o nome completo de Ana Clara Mendes, o número do CPF, que estava nos documentos do contrato de trabalho, arquivados, em sua pasta de funcionários, o endereço que ela havia fornecido na ficha de cadastro, e desligou logo em seguida. Sentia-se sujo fazendo aquilo, como se estivesse traindo não apenas a confiança de Ana Clara, mas também algum código moral invisível que ele nem sabia que tinha. Era invasivo, era desleal, era uma violação clara de privacidade de alguém que só havia demonstrado competência absoluta e cuidado genuíno com seu filho. Mas o medo, aquele medo irracional e primitivo de perder o controle completamente, de descobrir que havia algo sinistro escondido por trás daquela fachada de bondade, era infinitamente mais forte que a culpa ou que qualquer noção de ética. O investigador disse que levaria cerca de 1 semana. Marcelo concordou e voltou à rotina, mas agora com um peso adicional sobre os ombros. Continuou observando pelas câmeras, continuou registrando cada interação,
cada palavra, cada gesto. Procurava por falhas, por contradições, por qualquer coisa que revelasse intenções ocultas. Mas Ana Clara permanecia consistente, gentil, presente. Uma semana depois, enquanto Lucas estava na escola, o investigador enviou um relatório completo por e-mail. Marcelo trancou-se no escritório e abriu o arquivo com as mãos tremendo levemente. Leu cada linha com atenção obsessiva. Ana Clara Mendes, 28 anos, nascida em Campinas, interior de São Paulo. Família simples, pai mecânico, mãe dona de casa. Cursou pedagogia com bolsa integral, formou-se com honras, trabalhou em 3 famílias diferentes, conforme já estava documentado no currículo. Nenhum processo judicial, nenhuma pendência financeira, nenhum relacionamento suspeito. Era, em todos os aspectos, exatamente quem dizia ser, uma profissional dedicada e uma pessoa decente. Marcelo fechou o arquivo, sentindo-se idiota e aliviado ao mesmo tempo. Não havia segredos obscuros, não havia planos maquiavélicos. Ana Clara era simplesmente alguém boa, fazendo um bom trabalho. Mas isso não aliviou o desconforto. Porque o problema nunca foi Ana Clara. O problema sempre foi ele. Naquela tarde, quando Lucas voltou da escola animado porque havia tirado nota máxima em uma prova de português, Marcelo tentou se conectar. Que legal, filho. Você estudou bastante? Lucas assentiu. A Ana me ajudou. Ela lê muito bem. Marcelo forçou um sorriso. Isso é ótimo. Fico feliz por você. Lucas olhou para o pai, como se estivesse avaliando a sinceridade daquelas palavras, e então apenas deu de ombros e foi para a cozinha buscar o lanche. Marcelo ficou sozinho na sala encarando o vazio. Cada tentativa de aproximação parecia oca, forçada. Tarde demais. E talvez realmente fosse. Talvez ele tivesse perdido o filho para sempre, não para Ana Clara, mas para a própria incapacidade de estar presente quando era necessário. Mas o destino, ou o acaso, ou simplesmente a vida seguindo seu curso imprevisível, estava prestes a oferecer a Marcelo uma última chance. Uma noite chuvosa, uma crise, e uma gravação que revelaria não os segredos de Ana Clara, mas os dele próprio. E quando a verdade finalmente emergisse, dolorosa e inevitável, Marcelo teria que decidir se seria capaz de enfrentar o próprio reflexo no espelho ou se continuaria fugindo até que não houvesse mais nada para onde correr. A chuva começou a cair na tarde de uma sexta-feira de julho, fina e persistente no começo, transformando-se gradualmente em uma tempestade que sacudia as janelas da mansão e fazia os galhos do jacarandá baterem contra o vidro, com força rítmica e inquietante. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens escuras que pareciam pesar sobre a cidade inteira, e o vento frio que vinha do sul trazia consigo aquela umidade penetrante característica do inverno paulistano. Lucas estava mais quieto que o normal naquela tarde, como se conseguisse sentir a aproximação de algo invisível, alguma mudança no ar que apenas as crianças e os animais conseguem perceber antes dos adultos. Ficou na sala de estar com Ana Clara, desenhando em silêncio, enquanto ela lia um livro ao seu lado, mantendo aquela presença tranquila e constante que o menino havia aprendido a valorizar. Dona Célia preparou um jantar leve, sopa de legumes e pão italiano, perfeito para um dia frio e chuvoso. Lucas comeu devagar, mais interessado em observar a tempestade pela janela panorâmica da sala de jantar do que em alimentar-se propriamente. Marcelo jantou com eles, mas, como sempre, em silêncio, respondendo com monossílabos quando o filho tentava puxar conversa sobre um desenho que havia feito na escola. Ana Clara já havia ido embora, como fazia todas as noites por volta das 7, deixando Lucas sob os cuidados do pai e de Dona Célia. Depois do jantar, Marcelo ajudou Lucas a escovar os dentes, um raro momento de interação física entre pai e filho que acontecia de forma mecânica, sem trocas afetivas reais. O menino vestiu o pijama de flanela azul com estampas de foguetes espaciais. Despediu-se de Dona Célia, que estava terminando de organizar a cozinha, e foi para o quarto. Marcelo o acompanhou até a porta, murmurou um boa noite, filho, durma bem, e voltou para o escritório,
onde tinha relatórios pendentes para revisar antes da semana seguinte. Por volta das 9 da noite, a tempestade intensificou dramaticamente. Raios iluminavam o céu em clarões brancos e azulados, que transformavam momentaneamente a noite em dia, seguidos por trovões que faziam a estrutura sólida da mansão vibrar em seus alicerces. O vento uivava entre as árvores do jardim, como uma criatura ferida arrancando folhas e galhos menores, espalhando-os pelo gramado encharcado. Dona Célia, que dormia em um pequeno quarto no térreo próximo à lavanderia, acordou sobressaltada com um trovão particularmente forte, que pareceu rachar o céu ao meio. Levantou, vestiu o roupão grosso de algodão e decidiu verificar se Lucas estava bem, sabendo que o menino sempre teve medo de tempestades desde muito pequeno. Ao subir as escadas para o segundo andar, pisando devagar nos degraus de mármore para não fazer barulho, Dona Célia notou que a porta do quarto de Lucas estava entreaberta e a luz completamente apagada. Aproximou-se devagar e espiou pela fresta. A cama estava vazia, o cobertor jogado para o lado de qualquer jeito, como se alguém tivesse saído com pressa ou em estado de confusão. O coração da governanta apertou forte no peito. Lucas! Ela chamou em voz baixa, entrando no quarto e acendendo o abajur de nave espacial que iluminava a mesinha de cabeceira. Nada. O banheiro privativo também estava vazio, a torneira pingando levemente. Começando a se preocupar de verdade, sentindo o medo subir pela garganta, Dona Célia saiu para o corredor escuro e foi quando viu a cena que a fez congelar. No final do corredor do segundo andar, o mesmo corredor que Lucas evitava a todo custo, desde que conseguia se lembrar, uma pequena silhueta estava parada em frente à porta do antigo quarto principal, aquele que Marcelo havia mandado trancar 2 anos atrás e nunca mais havia aberto. Lucas estava descalço, vestindo apenas o pijama de flanela, que parecia grande demais em seu corpo magro, o corpo completamente imóvel, rígido como uma estátua de mármore. Dona Célia aproximou-se devagar, o coração batendo acelerado, sem fazer barulho, e percebeu com um choque que os olhos do menino estavam vidrados, completamente abertos, mas sem ver realmente o que estava à frente. Ele estava sonâmbulo. Lucas, querido, Dona Célia, murmurou com suavidade, mas não ousou tocá-lo. Havia lido em algum lugar, talvez em uma revista de saúde, que não se deve acordar pessoas sonâmbulas de forma brusca porque pode causar problemas sérios. O menino não reagiu às palavras dela. Apenas esticou a mão lentamente, com movimentos mecânicos e precisos, e tocou a maçaneta fria da porta trancada. Os lábios dele se moveram então, sussurrando palavras que a governanta mal conseguia ouvir por cima do barulho da tempestade lá fora. Mamãe, ele murmurou, a voz infantil carregada de uma tristeza tão profunda que partia o coração. Mamãe, não chora. Eu tô aqui com você. Por favor, não chora mais. Eu vou ser um menino bom, prometo. Dona Célia sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente, quentes e incontroláveis. Estava prestes a chamar Marcelo, já virando-se para descer as escadas correndo, quando um trovão estrondoso explodiu do lado de fora. Tão perto e tão violento, que pareceu que havia caído exatamente ali no jardim da frente. A mansão inteira tremeu. As luzes piscaram 1, 2, 3 vezes antes de voltarem, e Lucas, ainda em estado sonâmbulo, deu um pulo para trás, assustado com o barulho súbito. Foi nesse momento que seus olhos se arregalaram de verdade, piscando rapidamente, acordando de forma abrupta e completamente desorientada. Olhou ao redor com confusão crescente, sem entender onde estava, como havia chegado ali, por que estava descalço no corredor frio. Quando finalmente percebeu que estava no corredor que tanto temia, em frente àquela porta específica que carregava tantas memórias dolorosas, o pânico tomou conta de seu pequeno corpo de forma avassaladora. A respiração de Lucas acelerou instantaneamente, tornando-se curta, superficial, desesperada. O peito do menino subia e descia rápido demais, como um passarinho assustado, os olhos arregalados com terror puro, as mãos começando a tremer violentamente ao longo do corpo.
Era um ataque de pânico em plena manifestação, clássico e devastador. Dona Célia tentou se aproximar com as mãos estendidas, tentou alcançá-lo, mas Lucas recuou instintivamente, encostando as costas na parede fria, deslizando lentamente até ficar agachado no chão de tábua corrida. Os braços magros envolvendo as próprias pernas trêmulas, balançando para frente e para trás em um movimento repetitivo de autoproteção. Não consigo respirar. Ele soluçou entre as tentativas fracassadas de puxar ar. Não consigo, Dona Célia. Tá tudo apertado aqui dentro. Tá tudo apertado e eu não consigo fazer parar. A governanta não sabia o que fazer. Sentia-se completamente impotente diante daquela situação que fugia de seu conhecimento prático. Tentou acalmá-lo, ajoelhando-se ao lado dele, falando palavras suaves que haviam funcionado quando Lucas era menor, mas nada parecia penetrar o pânico que o consumia. Foi quando ouviu passos rápidos e decididos subindo as escadas apressadamente. Ana Clara surgia no corredor, ainda vestindo a mesma roupa com que havia saído mais cedo, calça jeans escura e blusa de lã verde, o cabelo castanho completamente molhado de chuva, gotas escorrendo pelo rosto, a roupa encharcada grudando no corpo. Eu estava voltando para casa quando a tempestade piorou. Ela explicou rapidamente, sem tirar os olhos de Lucas. Vi as luzes da casa piscando e alguma coisa me disse para voltar, para verificar se estava tudo bem. Tive um pressentimento ruim. Ana Clara aproximou-se devagar, com movimentos controlados e não ameaçadores, agachando-se no chão a uma distância segura de Lucas, sem invadir o espaço pessoal que o menino claramente precisava naquele momento de vulnerabilidade extrema. Lucas, ela chamou com a voz mais suave possível, quase um sussurro. Lucas, amor, olha para mim. Só olha para mim um segundinho, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Só olhar. O menino ergueu os olhos vidrados, desesperado, o rosto pequeno molhado de lágrimas e suor, os lábios tremendo. Não consigo parar, Ana. Não consigo fazer isso parar. Tá tudo ruim. Eu sei que não consegue agora. Ela respondeu com calma absoluta. Eu sei que tá muito difícil, mas a gente vai conseguir juntos do mesmo jeito que já conseguimos antes. Você confia em mim? Lucas assentiu fracamente, a cabeça balançando em movimentos pequenos e trêmulos. Ana Clara estendeu a mão direita devagar, mantendo a palma aberta e visível. Você não precisa segurar minha mão se não quiser. Ninguém vai te obrigar a nada. Mas se quiser, ela está aqui esperando por você. Lucas hesitou, olhando para a mão estendida como se fosse uma tábua de salvação em um mar revolto. Então, esticou a própria mão trêmula e agarrou os dedos dela com uma força surpreendente para alguém tão pequeno e assustado. Bom, muito bom, Ana Clara disse, apertando de volta com firmeza reconfortante. Agora vamos respirar juntos, do jeitinho que a gente já fez outras vezes. Não tenta respirar fundo ainda, tá? Isso pode piorar. Só solta o ar que tem nos pulmões. Solta tudo. Sopra como se estivesse apagando um monte. De velhinhas de aniversário, um bolo bem grande. Lucas obedeceu com dificuldade, soprando de forma entrecortada, irregular. Isso, perfeito. Muito bem. Agora espera um pouquinho. Não faz nada. Só espera. Deixa o ar entrar sozinho, bem devagar. Não puxa, não força. Só deixa acontecer naturalmente. Ana Clara repetiu o processo várias e várias vezes, sua voz calma e firme, funcionando como uma âncora emocional em meio à tempestade que acontecia dentro e fora da casa. Gradualmente, minuto a minuto, com uma paciência infinita, a respiração de Lucas começou a desacelerar. O ritmo frenético começou a diminuir. O pânico começou a soltar suas garras cruéis. Quando finalmente conseguiu respirar quase normalmente, com o peito subindo e descendo em um ritmo mais natural, o menino desabou em soluços profundos, todas as emoções represadas durante anos finalmente encontrando saída. Ana Clara puxou-o suavemente para um abraço protetor, e Lucas agarrou-se a ela com desespero, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava ao redor. O que ninguém ali sabia era que Marcelo havia observado absolutamente tudo desde o início.
Ele estava no escritório revisando planilhas de investimentos quando ouviu o barulho incomum no andar de cima, pegou o celular instintivamente e abriu o aplicativo das câmeras de segurança. Viu Dona Célia encontrando Lucas no corredor. Viu o momento exato em que o menino acordou do sonambulismo. Viu a crise de pânico se instalando de forma brutal. Viu Ana Clara chegando encharcada e com uma competência que parecia quase sobrenatural, fazendo exatamente o que era necessário, nem mais nem menos. Marcelo assistiu a tudo com o coração acelerado, batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, apertando o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram completamente brancos e doloridos. Deveria ter subido correndo, deveria ter sido ele a consolar o filho em crise. Deveria ter sido ele a oferecer o abraço, a segurança, o amor. Mas estava paralisado na cadeira do escritório, completamente incapaz de se mover, preso em sua própria inadequação emocional. Depois que Lucas finalmente se acalmou, o corpo pequeno ainda tremendo levemente com os resquícios da crise, Ana Clara ajudou-o a se levantar com cuidado. Vamos te levar para o seu quarto, tá bom? Você precisa descansar agora. Você foi muito corajoso. O menino assentiu completamente exausto e deixou-se ser guiado pelos ombros magros. Dona Célia seguiu atrás em silêncio, ainda visivelmente abalada pelo que havia presenciado, limpando as próprias lágrimas com as costas da mão. Uma vez no quarto de Lucas, Ana Clara ajudou-o a deitar na cama, ajeitou o travesseiro, cobriu-o com o cobertor macio de astronautas e sentou-se na beira do colchão. Quer que eu fique aqui até você dormir de verdade? Lucas segurou a mão dela com força, os dedos pequenos entrelaçados nos dela. Fica, por favor. Não vá embora ainda. Ela assentiu com ternura. Claro que fico. Não vou sair daqui enquanto você precisar de mim. Dona Célia murmurou baixinho que ia preparar um chá de camomila para acalmar os nervos de todo mundo e saiu discretamente, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. No silêncio reconfortante do quarto, apenas com a luz suave do abajur criando um círculo dourado e acolhedor de claridade que afastava as sombras, Lucas finalmente começou a falar sobre coisas que nunca havia dito em voz alta. Eu lembro dela chorando naquele corredor, ele murmurou, a voz embargada e fraca. Ela chorava muito, quase todo dia. Eu não entendia por quê. Eu era muito pequeno. Ana Clara não disse absolutamente nada, não tentou preencher o silêncio com palavras vazias, apenas continuou, segurando a mão dele com firmeza, deixando que o menino encontrasse as próprias palavras no próprio ritmo, no próprio tempo. Ela pediu para o meu pai não ir embora naquele dia. Foi num dia de semana, acho que uma quarta ou quinta-feira. Ela pediu para ele ficar com ela em casa, disse que estava se sentindo muito mal, muito triste, que precisava de companhia. Mas ele disse que tinha uma reunião importante, que não podia faltar de jeito nenhum, que ia perder muito dinheiro se não fosse. Ela implorou Ana. Ela estava chorando e implorando de joelhos e ele foi embora. Do mesmo jeito. Ana Clara sentiu a garganta apertar com a dor daquela revelação, mas manteve o rosto sereno e acolhedor. E o que aconteceu depois, Lucas? Você lembra? O menino engoliu seco, lutando contra as lágrimas que já escorriam pelo rosto. Ela ficou ali no corredor, sentada no chão, encostada na parede, chorando baixinho. Eu não sabia o que fazer. Eu era muito pequeno para ajudar. Tentei dar um abraço nela, mas ela só chorava mais. Disse que não era culpa minha, que eu não tinha feito nada errado. Mas eu achei que tinha. Achei que se eu fosse um menino melhor, ela não ficaria tão triste. Achei que foi minha culpa ela ter ido embora. Ana Clara finalmente falou, sua voz carregada de emoção contida, mas firme. Lucas, olha para mim. Olha bem nos meus olhos. O menino obedeceu, virando o rosto molhado em direção a ela. O que aconteceu com sua mãe não foi culpa sua. Nunca, nunca foi culpa sua. Você era uma criança pequena. Crianças não têm responsabilidade sobre a tristeza dos adultos. Não era seu trabalho consertar a dor dela. Era trabalho dos adultos cuidarem dela e de você. Você entende isso? Lucas assentiu, devagar, mas suas próximas palavras revelaram a profundidade do trauma. Eu tenho medo de esquecer ela. Tenho medo de esquecer o rosto dela, a voz dela.
E tenho medo também de lembrar, porque quando eu lembro, dói demais. Então eu fico preso, Ana. Não consigo nem lembrar nem esquecer direito. E aquele corredor é onde tudo dói mais. É onde eu sinto ela mais perto, mas também é onde eu sinto que perdi ela para sempre. Ana Clara apertou a mão do menino. Você não vai esquecer sua mãe, Lucas. Ela vai estar sempre com você no seu coração, nas suas memórias, nas coisas boas que ela te ensinou. E um dia, quando você estiver pronto, vai conseguir lembrar dela sem que doa tanto assim. Vai conseguir ficar feliz pelas coisas boas que vocês viveram juntos. Mas isso tem tempo certo, e você não precisa ter pressa nenhuma. O menino finalmente fechou os olhos, exausto de tanto chorar, de tanto sentir, de tanto carregar sozinho um peso que não deveria ser dele. No escritório, Marcelo continuava assistindo pela câmera instalada no quarto de Lucas. Mas nada, absolutamente nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ouvir. Lucas, já, quase dormindo, murmurou uma última coisa, sua voz tão baixa que Ana Clara precisou se inclinar para entender. Meu pai não voltou naquele dia. A mamãe esperou e esperou. Ela ligou para ele chorando, pedindo para ele voltar. Eu ouvi da minha cama. Mas ele disse que estava ocupado. Quando ele voltou de noite, ela já tinha ido embora para o hospital. E ela nunca mais voltou. Eu acho que ele nunca se perdoou por isso. E eu acho que ele tem raiva de mim por eu lembrar ele disso todo dia. As palavras atingiram Marcelo como um soco devastador no estômago, tirando todo o ar de seus pulmões. Ele soltou o celular que caiu no chão do escritório com um baque surdo e levou as mãos ao rosto, finalmente permitindo que as lágrimas que ele havia reprimido durante 2 anos inteiros finalmente caíssem. Lucas estava certo. Estava completamente certo. Naquele dia, Lívia havia ligado para ele no meio de uma reunião importante sobre aquisição de ações, implorando que ele voltasse para casa, dizendo que estava se sentindo muito mal, muito estranha, muito assustada. E ele, focado nos números, nos gráficos, na possibilidade de lucro, havia dito que voltaria logo, que era só aguentar mais um pouco. Quando finalmente chegou em casa 7 horas depois, encontrou Dona Célia desesperada e Lívia já a caminho do hospital em uma ambulância. Ela nunca mais voltou daquele hospital. Durante 2 anos, Marcelo havia fugido dessa verdade. Havia enterrado a culpa tão fundo que quase conseguia fingir que ela não existia. Mas ela estava lá. Sempre esteve. E pior ainda, ele havia projetado toda essa culpa em cima do filho inocente, mantendo distância emocional, porque olhar para Lucas era olhar para o próprio fracasso como marido, como companheiro, como ser humano. A gravação que ele acreditava que revelaria segredos de Ana Clara, na verdade havia revelado seus próprios segredos. Não havia manipulação da babá, não havia perigo externo, havia apenas um pai que havia falhado quando mais era necessário e que agora estava falhando novamente ao não conseguir estar presente para o filho que mais precisava dele. Marcelo levantou-se da cadeira, limpou o rosto com as mãos trêmulas e saiu do escritório. Subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo pesar 1 tonelada. Quando chegou à porta do quarto de Lucas, parou, respirou fundo e bateu suavemente. Ana Clara abriu, surpresa ao vê-lo ali. Lucas já estava dormindo, a respiração finalmente tranquila. "Posso entrar?" Marcelo perguntou a voz rouca. Ana Clara assentiu e afastou-se, dando espaço. Marcelo aproximou-se da cama, olhou para o filho adormecido e então, pela primeira vez em 2 anos, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou a mão pequena de Lucas. "Me desculpa, filho", ele sussurrou, as lágrimas caindo silenciosas. "Me desculpa por não ter estado aqui. Me desculpa por ter deixado você carregar sozinho uma dor que nunca deveria ser sua. Me desculpa por ter falhado com a sua mãe e por continuar falhando com você. Eu vou fazer diferente daqui. Pra frente. Eu prometo." Lucas não acordou, mas seus dedos se fecharam instintivamente em volta da mão do pai, como se mesmo dormindo pudesse sentir que algo havia mudado. Marcelo levantou e encontrou Ana Clara parada perto da janela, observando em silêncio. "Eu vi tudo", ele admitiu baixo. "Pelas câmeras.
Eu instalei câmeras na casa toda porque achei que você estava manipulando meu filho, que havia algo errado. Mas o problema nunca foi você. Sempre fui eu. Ana Clara não pareceu surpresa nem ofendida. Apenas disse com aquela calma característica: "O Lucas não precisa que você seja perfeito, Dr. Marcelo. Ele só precisa que você esteja presente. Precisa saber que você o ama, que você está tentando, que você não vai abandoná-lo de novo. É só isso." Marcelo assentiu, incapaz de falar. Ana Clara caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. "Se precisar de ajuda para aprender a se conectar com ele, eu posso te ensinar algumas coisas. Mas você precisa querer. Precisa realmente querer mudar. Ele merece isso. E você também merece ter seu filho de volta." Ela saiu, deixando Marcelo sozinho no quarto com Lucas. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama e ficou ali, a noite toda, apenas observando o filho dormir, prometendo a si mesmo que quando amanhecesse seria um homem diferente. Na manhã seguinte, quando Lucas acordou, a primeira coisa que viu foi o pai sentado ao lado da cama, com olheiras profundas, mas com um olhar diferente nos olhos. "Pai", o menino murmurou confuso, "você ficou aqui a noite toda?" Marcelo assentiu. "Fiquei, filho, e se você deixar, eu vou estar aqui sempre que você precisar." Lucas olhou para ele por um longo momento, avaliando a sinceridade daquelas palavras. Então, timidamente, estendeu a mão. Marcelo a segurou, e pela primeira vez em anos pai e filho choraram juntos. Nos dias que se seguiram àquela noite transformadora, Marcelo começou uma jornada que sabia que seria longa, difícil e, em muitos momentos, dolorosa. Não havia atalhos para consertar anos de distância emocional. Não havia fórmulas mágicas ou estratégias de negócio que pudessem ser aplicadas ao coração de uma criança ferida. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Marcelo estava disposto a tentar de verdade, a se expor, a falhar e tentar novamente quantas vezes fossem necessárias. Pediu desculpas formais a Ana Clara numa manhã de sábado, chamando-a para uma conversa na sala, de estar enquanto Lucas brincava no jardim com Dona Célia. Reconheceu que havia invadido sua privacidade de forma injustificável, que havia projetado nela medos e inseguranças que eram apenas dele, que havia duvidado de suas intenções quando ela só havia demonstrado competência, cuidado e amor genuíno pelo menino. Ana Clara ouviu tudo em silêncio, seus olhos verdes calmos e compreensivos, e quando ele terminou, ela simplesmente disse que aceitava as desculpas, mas deixou claro com gentileza, mas firmeza, que o mais importante agora não era o passado que não podia ser mudado, mas o futuro que ainda podia ser construído, tijolo por tijolo, gesto por gesto, dia por dia. Marcelo começou a participar ativamente da vida de Lucas de formas que antes pareciam impossíveis ou desnecessárias. Ajudava com a lição de casa todas as tardes, não apenas supervisionando de longe com olhares distraídos enquanto pensava em relatórios e investimentos, mas realmente sentando ao lado do filho, pegando o lápis, explicando os exercícios de matemática com paciência que nem sabia que tinha, comemorando cada acerto como se fosse uma grande vitória. Fazia perguntas sobre o dia do filho durante o jantar, perguntas genuínas que demonstravam interesse real, e ouvia as respostas, com atenção plena, verdadeiramente ouvia, sem interromper, sem olhar para o celular, sem deixar a mente vagar para os números da bolsa de valores. Descobriu que Lucas adorava dinossauros e passava horas na biblioteca lendo sobre eles. Então Marcelo comprou uma enciclopédia ilustrada e passaram uma tarde inteira folheando juntos, Lucas apontando para cada espécie e contando fatos que havia aprendido, os olhos brilhando com entusiasmo que Marcelo não via há tanto tempo. Começou a terapia, finalmente, com uma psicóloga especializada em luto e traumas familiares, disposto a enfrentar a culpa que carregava como uma pedra amarrada ao pescoço, disposto a desempacotar emoções que havia trancado em gavetas mentais durante anos. E um dia, numa tarde ensolarada de agosto, Marcelo tomou a decisão mais difícil. Subiu até o segundo andar, parou em frente à porta do quarto principal e, com mãos trêmulas, destravou-a. Abriu devagar. O quarto estava exatamente como Lívia havia deixado.
respirou fundo e entrou. Sentou-se na cama que eles haviam dividido, tocou os livros que ela amava, sentiu o perfume dela, que ainda estava fraco no ar. E, finalmente, permitiu-se lembrar não só da dor da perda, mas de tudo de bom que eles haviam vivido. Lembrou do riso dela, das manhãs preguiçosas de domingo, das conversas longas na varanda. E pela primeira vez conseguiu pensar nela e sorrir, mesmo com lágrimas nos olhos. Lucas, que havia observado o pai subir com Ana Clara ao lado, respirou fundo e perguntou: "Posso subir também?" Ana Clara olhou para ele. "Tem certeza? Você não precisa se forçar." Lucas balançou a cabeça. "Eu quero tentar." Os três subiram juntos. Quando Lucas chegou à porta do quarto, parou, tremendo. Marcelo estendeu a mão. "A gente pode entrar juntos, se você quiser, ou podemos só ficar aqui na porta, sem pressa." Lucas olhou para a mão do pai, depois para Ana Clara, que sorriu encorajadora. Então segurou a mão de Marcelo com força e deu o primeiro passo para dentro do quarto. Não foi fácil. Lucas chorou. Marcelo chorou. Mas estavam juntos, e isso fazia toda a diferença. A mansão dos Almeida Brandão começou a mudar. O silêncio deixou de ser prisão e se transformou em espaço para a reconstrução. Ana Clara permaneceu como cuidadora e ponte emocional, mas agora Marcelo estava presente de verdade. Lucas, aos poucos, encontrou coragem para revisitar memórias sem se quebrar completamente, e Marcelo finalmente permitiu-se aprender o que havia evitado durante toda a vida: como lidar com emoções, com vulnerabilidade, com amor. O que havia começado como vigilância desconfiada e medo irracional se transformou em redenção e reconexão. A gravação que Marcelo acreditava que revelaria algo sobre Ana Clara havia revelado a verdade sobre ele mesmo. E ali, naquela casa antes sombria, nasceu um novo começo, feito de presença, cura, perdão e, finalmente, amor verdadeiro entre pai e filho. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marcelo, Lucas e Ana Clara tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor, redenção e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a revelação final? Foi o abraço entre pai e filho? Ou foi a paciência infinita de Ana Clara? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, que falam sobre perdas, superações, amores e recomeços. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.